Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, no qual traremos pílulas de conhecimento sobre psicologia e saúde por meio de vídeos curtos para aprofundar temas e reflexões sobre o ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino apresentados no nosso podcast Maternal Drama, etc. Nossos vídeos são realizados pela equipe do Lépides, Laboratório de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Desenvolvimento e Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a colaboração do Instituto Maternarte, espaço de formação e clínica em psicologia perinatal e parentalidade. Neste vídeo discutiremos sobre a medicalização do corpo feminino, tema abordado no podcast do nosso canal, Maternal Drama, etc., já disponível no Spotify. Neste vídeo, faremos um percurso histórico sobre as questões de gênero, discutindo como o controle social, na perspectiva da medicalização do corpo feminino, exerce um poder de determinação no lugar da mulher na sociedade. A medicalização, que é um mecanismo de poder social historicamente determinado, é capaz de controlar os corpos femininos por meio de técnicas voltadas para intervir sobre o sofrimento, a saúde e a reprodução humana. Essa medicalização reduz o corpo feminino a um objeto da medicina, uma vez que se volta para as questões biomédicas, desvinculando-o da sua condição social. Sob o prisma da medicalização, uma condição da natureza feminina é, por exemplo, engravidar e ser mãe. Daí, discutiremos então como essa medicalização afeta a vida de tantas mulheres, sobretudo aquelas que não desejam ter filhos. A partir do século XVIII, a medicina se consolida como um campo técnico-científico fundamentado nos princípios de uma sociedade capitalista. Isso faz com que o controle da natalidade e dos nascimentos sejam questões do seu interesse e estudo. Com isso, o corpo feminino passa a ser objeto de intervenções da obstetrícia e da ginecologia, que se consolidam no final do século XIX. Será então no século XIX que a medicina ganhará um caráter mais social, integrando-se a outras áreas de saber, como a história e a estatística, por exemplo. Nesse contexto, a sexualidade e a reprodução passam a ser alvo da medicalização dos corpos. Além disso, a higienização deixa de pertencer somente ao espaço público e abrange o campo privado, atingindo os lares. Com isso, mulheres passam a ser vistas sob um discurso disciplinador pautado nos domínios da higiene, da psiquiatria e da medicina legal. E é assim que entre os séculos XVIII e XIX, os médicos entram no cenário do parto com a preocupação de evitar as mortes de crianças e mulheres pelo uso de tecnologias que assegurem suas sobrevivências. Historicamente, a medicina na sociedade passa a ter uma natureza política ligada ao controle social dos corpos, e a medicalização do corpo feminino também terá esta função, ou seja, a de regulação da reprodução humana e da demografia populacional. Dessa forma, as intervenções médicas seriam também estratégias reguladoras da estabilidade moral e capital da sociedade, a fim de se cumprir uma normatização dos corpos. O corpo feminino não fica fora disso. Ele será normatizado através de crenças religiosas, mágicas, mas também médicas, como, por exemplo, a ideia de que uma vida feminina sexualmente saudável estaria atrelada ao matrimônio. Enquanto o casamento teria um objetivo reprodutivo e regulador da saúde feminina, a masturbação, as relações sexuais extraconjugais e ou a prostituição estariam relacionados a distúrbios e ou doenças, inclusive psiquiátricas. Ainda no século XIX, amparado pelo discurso médico e com a finalidade de reduzir a mortalidade infantil, é delegado às mulheres um importante lugar social, a de cuidadora dos seus lares, marido e filhos. As mulheres seriam então as pessoas mais indicadas para essa responsabilidade. Com isso, sob o pilar da medicalização do corpo feminino baseado em preceitos do saber médico, as mulheres naturalmente seriam seres atrelados à maternidade, condição própria da sua natureza humana feminina. Limitante e reducionista,
esta visão acaba por restringir a atuação da mulher na sociedade ao papel de cuidadora e educadora dos filhos, descontextualizando-a das suas dimensões psicossexual e existencial. E o discurso médico do século XIX também atribui à mulher uma condição natural de inferioridade que lhe confere um lugar de dependência e submissão. Questões biológicas naturais do corpo feminino, como a menstruação, a gestação, o parir e o amamentar, explicariam uma divisão sexual do trabalho e os papéis sociais da mulher dentro da sociedade. Todavia, não podemos esquecer que, do ponto de vista histórico e antropológico, as questões de gênero se constituem através do tempo e das culturas, quando é delegada à mulher uma condição natural de inferioridade que se pauta numa determinação existencial de um ser dirigido ao cuidado do outro e à responsabilidade pelo crescimento social. Por fim, chegando no século XX, os movimentos feministas tornam a anticoncepção um assunto em voga. Começa-se então a teorizar que os altos índices de natalidade comprometeriam a qualidade de vida da população, quando inovações tecnológicas como a esterilização se tornam escolhas possíveis no cenário da época. Com isso, em 1950 se cria o primeiro anticoncepcional e a esterilização para fins de controle da fertilidade passa a ser uma escolha individual e legitimada pelo discurso médico, que reafirma assim a medicalização do corpo feminino como um processo que se desdobra historicamente com poder de controle sobre a vida das mulheres em diferentes épocas e sociedades. Todo mês, traremos vídeos com novas pílulas de conhecimento sobre os dramas e as delícias de ser mulher e mãe, sempre com compromisso científico, ético e social. Conheça também as nossas redes sociais, onde vocês poderão encontrar conteúdo sobre a primeiríssima infância. Gostou desse vídeo? Então não deixe de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar. Obrigado por nos assistir e até a próxima!